tudo bem? Tá boa? Então, Humberto, meu cabelo ele tá muito quebradiço. Eu não sei se ele tá quebrando já na raiz ou se no meio. Pode me ajudar? Aham. Então, querida, funciona o seguinte. Uma coisa importante de entender que quando você fala que o cabelo está caindo ou quebrando, são situações totalmente diferentes, tá? Então eu vou trazer para você uma explicação de como que a indústria farmacêutica, dentro dos seus estudos, das suas pesquisas, tem tentado colaborar tanto para um problema de quebra capilar, como para um problema também de queda capilar. Quando fala de quebra, o cabelo quebrando, nós estamos falando da haste capilar, tá? Desse fio seu. Quando o cabelo quebra, ele está com falta de vitamina, de proteínas e de várias substâncias que vão trazer a ele vida. A indústria farmacêutica, ela trabalha como? Produzindo cosméticos também. As pessoas pensam que farmácia só trabalha com remédio, mas na verdade a indústria farmacêutica também trabalha com cosméticos. E os cosméticos que são desenvolvidos justamente para quê? Para repor no cabelo todos os aminoácidos e a proteína que são formadas pelos aminoácidos que vão trazer resistência ao seu cabelo. Então, se o seu cabelo está quebrando, ele precisa de cosméticos que vão restaurar essa fibra capilar. É uma coisa. Se ele estiver caindo, aí o problema não é na fibra capilar, o problema é no seu couro cabeludo, no seu sistema, é no seu corpo. Então aí na realidade a indústria farmacêutica também trabalha com os fármacos, e esses fármacos vão ter o poder de agir no problema dessa queda capilar, fazendo com que o seu cabelo cesse a queda e ele tenha um crescimento regularizado. Como que isso acontece? Vou te explicar aqui, tá? Aqui você tem uma maquete. Essa maquete aqui ela vai demonstrar para nós como que funciona um sistema de um cabelo, tá? Então aqui você tem a haste capilar, tá? E como eu te falei, esta haste ela quebra, e ela quebrando, ela vai ter que ser tratada com cosméticos que a indústria farmacêutica produz, e você vai ter a parte interna, onde você tem várias camadas de pele, e você tem a derme, onde está o que é chamado folículo piloso, que é essa parte aqui onde o cabelo é formado, tá? Nesse folículo piloso, onde o cabelo é formado, você tem na base dele aqui o que é chamado papila dérmica, que é uma parte que recebe irrigação sanguínea para que possa produzir, as células que formam o cabelo tenham um processo de mitose, se multipliquem e esse cabelo saia saudável daqui. O que acontece? Várias situações do seu organismo podem ocorrer que vão desestabilizar esse sistema, fazendo com que esse cabelo ele não tenha essa nutrição, ele acabe caindo e você tenha um crescimento desacelerado. O que pode causar isso? Várias coisas. O estresse, a ansiedade vão liberar na sua corrente sanguínea, por exemplo, o cortisol, que vai fazer com que esse processo aqui ocorra. Às vezes antidepressivos, ansiolíticos, remédios que tratem, por exemplo, de algum tipo de enfermidade. Tudo isso pode afetar isso aqui. Mas as questões genéticas, que são chamadas alopecias. Tem a alopecia chamada androgenética, que é uma alopecia causada por um hormônio que é produzido no nosso corpo, chamado testosterona. E essa testosterona, que é um hormônio masculino, é um hormônio andrógeno, ele também é produzido pela mulher. Porque você pode perguntar, mas se o hormônio é masculino, como que a mulher tem? Porque a mulher também produz. Tanto o homem produz nos testículos, a mulher produz nos ovários, e nas glândulas suprarrenais, fólicos locais que produzem essa testosterona. Acontece o que? Essa testosterona, quando ela vem nessa região, ela acaba sofrendo uma modificação por uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que faz com que essa testosterona vire diirotestosterona, que é agressiva ao folículo, gera um processo inflamatório e esse cabelo cai. A indústria farmacêutica fez o quê? Criou vários fármacos que têm ação para combater isso. Por exemplo, nós temos o finasterida. O finasterida é um fármaco que inicialmente não foi feito com essa função, mas ele consegue combater essa enzima chamada 5-alfa-redutase. Mas se ele não é para homem, então, ele vai começar a crescer pelo onde não deveria. Na realidade, a finasterida ele pode ser usado em mulher também, né? Tanto em homem como mulher. Mas a função desse fármaco agora nessa região é combater essa enzima chamada 5-alfa-redutase. A indústria farmacêutica também tem o minoxidil, por exemplo. O que é o minoxidil? Ele é um fármaco que inicialmente era usado para controle de hipertensão e hoje ele é usado para poder fazer a vasodilatação nesses capilares de forma que você tenha uma boa irrigação sanguínea. Tem os polivitamínicos também, que foram desenvolvidos, os famosos, tem o Pantogar, tem o Pilfood, tem a Vicis, tem vários outros que têm uma função de quê?
de nutrir também esse folículo para que esse cabelo tenha mais força. Então você vai percebendo que toda essa ação da indústria farmacêutica visa o quê? Visa trabalhar. Nessa aqui, isso aqui é uma célula, tá vendo? A célula tem várias organelas, aqui tem o núcleo, retículo endoplasmático rugoso, liso, mitocôndria, várias organelas. E essas organelas mantêm essa célula em atividade. E os fármacos vão justamente o quê? Agir também, os polivitamínicos vão agir nessas células, fazendo com que ela tenha uma vida melhor e dessa forma ela se multiplique corretamente. Essa célula se multiplicando corretamente, você vai ter aqui a proliferação das células e o seu cabelo vai crescer naturalmente. Então você percebe que tanto para a quebra de cabelo como para a queda, a indústria farmacêutica tem se empenhado para trazer a solução desses problemas. Tá bom? Então nós vamos fazer um tratamento com você e o seu cabelo vai crescer e vai ficar maravilhoso. Tá? Você vai ficar show de bola.